Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Esse programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nesse ano de eleições a gente vai fazer um debate aqui, Hélio Doyle, jornalista, Solange Bezerra, estrategista política, e a gente vai tentar entender um pouco mais quais as perspectivas das pessoas, tanto aqui do Distrito Federal como do Brasil, em relação a essas eleições. A gente vai debater um pouco, vamos falar agora da política local aqui do Distrito Federal, quais os candidatos têm mais chance, e depois a gente vai entrar no cenário nacional, em relação às pesquisas que por aí anda sendo divulgada, né? As pesquisas que foram divulgadas até agora, Ibope, Datafolha e outros institutos, para a gente saber como é que vai ficar. Hélio, seja muito bem-vindo, desculpa. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao programa. Em relação a essas pesquisas, aqui para o Distrito Federal, o que a gente pode esperar? Está um pouco tumultuado, né? Os candidatos estão muito próximos um do outro, o que cai sempre dentro da margem de erro. Como é que a gente pode avaliar? Desde o início da campanha. Verdade. Desde o início da campanha oficial, há 5 candidatos embolados, né? Todos na margem de erro. Aos poucos eles foram se distanciando um pouco, mas de qualquer maneira, entre eles há empates técnicos, né? Verdade. Então você teve o Ibanez subindo, se destacando dos demais, mas muito pertinho da margem de erro com a Eliana, isso fazendo uma média, porque as pesquisas não são todas iguais. Isso, exatamente, está dando uma certa discrepância. Que outra na frente, então, mas assim, mais ou menos tirando uma tendência, um viés, dá para dizer que hoje nós temos um Ibope, né? Talvez ou para ajudar ou para atrapalhar mais ainda o nosso entendimento. O Ibanez me parece que está um pouco descolado na frente. Nós temos um segundo lugar disputado aí pela Eliana Pedrosa e pelo Rodrigo Orleberg. Vindo logo depois o Fraga e mais atrás o Rogério Rosso. Essa me parece, analisando as últimas pesquisas, a tendência que a gente tem hoje. É verdade. E você, Solange? O Distrito Federal, nessas eleições, nos trouxe grandes surpresas. Eu concordo com o Hélio, quando ele disse que, a princípio, tínhamos um bolamento. Só não era surpresa o Frejá, né? Que o Frejá deu um pulo. E nem Ibanez conseguir dar um salto tão alto. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, diga-se de passagem. Porque, a bem da verdade, em relação à política, a ser político, ele veio do anonimato. Então, eu acredito que isso se deu também em função da campanha que o pessoal vem fazendo na internet. Não reeleja ninguém, que está atrapalhando alguns políticos que fizeram excelentes mandatos, infelizmente. Exato. Essa campanha ela vem dando uma freada nisso daí, o que não é bom. O eleitor vai ter que estar bem atento. O que fez com o Dória ser eleito em São Paulo, né? Exatamente. Então, eles têm que estar atentos para não se deixarem influenciar pela mídia, que nem sempre traz a realidade. É verdade. E você, Hélio, o que você acha desse salto assim do Ibanez? Olha, era esperado? Sinceramente, eu esperava e tenho testemunhos. Porque é o seguinte, a gente via, nós até conversamos sobre isso algum tempo atrás, a gente via que há uma expectativa no eleitorado pelo novo. Verdade. Pelo candidato que não tenha mandato, que não seja político tradicional, que aparente alguma coisa nova. E na falta vamos dizer assim, de um autenticamente novo, o Ibanez é o que mais se assemelhava a esse perfil aqui em Brasília. É claro, se você tirar o Alexandre Guerra, o general Paulo Chagas, que efetivamente são novos, estão em partidos diferenciados, tal, mas o Ibanez, ele juntou esse aspecto dele, sem entrar no mérito, mas esse aspecto dele com as facilidades dadas pelo MDB. A estrutura partidária, o tempo de televisão. Ele tem recursos que muitos outros candidatos novos não têm recursos financeiros. Então, quer dizer, ele correu um risco. Ao se filiar ao MDB, ele correu um risco, que até agora está dando certo, porque esse discurso que é feito contra ele, olha, você é novo, mas está no partido do Tadeu Filipelli, está no partido do Temer, está no partido do Eduardo Cunha, do ele, por enquanto ele está conseguindo escapar dessa armadilha contra ele.
Então, eu acho assim, o Ibanez realmente ele faz o papel. Como no plano nacional, por incrível que pareça, tendo em vista que ele é deputado há 27 anos, o Jair Bolsonaro está fazendo também esse papel. Um destaque, Né? grande, Do outsider, do que vem por fora, contestando o sistema político, criticando os políticos, tal. É isso que o Ibanez está fazendo aqui. E você, Solange, o que você espera aqui? Qual a sua perspectiva? Então, eu você concordo. aposta em quem para ir para o segundo turno? Então, eu concordo com o que o Hélio disse a respeito do Ibanez. Quanto à sigla, as pessoas vêm batendo nisso, né? A sigla de grandes políticos, pessoas profissionais na política, como o novo em quê? Mas o eleitor, em especial do Distrito Federal, ele não está muito preocupado mais com a sigla, não. Mas com a segurança do indivíduo em passar os projetos, as propostas. E o Ibanez faz isso muito bem. Ele tem muita segurança e isso vem contribuindo muito. Quando lhe é perguntado alguma coisa, ele não se desequilibra, e isso é bom. O eleitor quer isso. Eu acredito que aqui no Distrito Federal, hoje, não levando em consideração a pesquisa Ibope, que a gente está esperando, seria, sem sombra de dúvida, eu acredito que Ibanez, no segundo turno. Ibanez e Eliana Pedrosa. Verdade. A Solange tem razão quando ela diz assim, o pessoal não está preocupado com o partido. Não está. Está preocupado com, vamos dizer assim, características pessoais do candidato. Exatamente. Ou seja, ela quer ver naquele candidato nordestino, o cara que firmeza, nasceu pobre, que responde às questões que são colocadas sem se intimidar, que não abaixa o olho, que não vacila. Infelizmente em termos da disputa, nem todos os candidatos entenderam isso. Que isso é um aspecto fundamental, a postura do candidato, tanto no programa ensaiado, nos programas de televisão, que são ensaiados, editados, mas nos debates, nas entrevistas. Você viu que foi um mundo. Exato. Ele foi bem desembaraçado. Entrevistas sabatinas. Ele tem que demonstrar firmeza, tem que demonstrar conhecimento, tem que demonstrar que ele tem autoridade, não é, para ser governador. O que as pessoas estão carentes. Porque nem o Rodrigo Hollenberg, nesse mandato, nem o Agnello Queiroz, no anterior, nem Rogério Rosso, antes, demonstraram isso. Então, o eleitorado, ele tem muito aquela memória de Joaquim Rorizo e Zé Roberto Arruda, que também, independentemente do mérito dos seus governos, demonstravam isso. Demonstravam que eram governadores, que mandavam, que tomavam decisão, que faziam. Inclusive, a Arruda deu demonstração disso, né? Não, isso assim, o Rorizo e diferente Arruda das tinham essas câmeras. características, que nem Rogério Rosso, nem Agnello, nem Rodrigo Hollenberg têm. Então as pessoas estão querendo isso. E aí eu concordo plenamente com o Solange. O Ibanez traz essas características. O jeito dele, na maneira dele se posicionar. E a Eliana Pedrosa? Você falou que, Solange, que essas eleições trouxe muitas surpresas. A Eliana Pedrosa foi uma surpresa? Olha, Porque a Eliana Pedrosa nunca teve um cargo no executivo, além de secretária. Eu falo cargo no executivo eletivo. Ela foi nomeada secretária. Foi uma surpresa. Também tem um argumento muito bom, é aquilo que a gente está falando. O povo precisa disso, de segurança naquilo que se passa. Segurança essa que vem fazendo crescer, talvez não o quanto se necessita para ser eleito, mas vem fazendo Alexandre Guerra. Você pode não concordar com o que ele diz, mas ele segura aquilo que ele está falando, a proposta, que vem também levantando a professora Fátima e fazendo com que muitos a conheçam. Então, esse argumento ele é muito importante hoje, que é aquilo que a gente está falando. Hoje, o indivíduo ele está acima da sigla. Se a professora Fátima tivesse no PMDB, ao invés de estar no PSOL, ela teria mais chances? Então, é aquilo que a gente fala, o investimento ele diz muito. E são partidos que têm uma condição para investimento muito diferente. É uma candidata que, sem dúvida, dentro de um partido que pudesse investir mais, ou se o PSOL pudesse investir mais, eu não sei qual é a condição do partido em relação a isso, com certeza, é promissora, sabe o que fala, quando fala e por que fala. Isso é importante. Hoje é terça-feira, dia 2 de outubro. As eleições serão domingo, agora é dia 7, temos 6 dias para as eleições. E a gente pode aguardar alguma mudança assim, significativa? 3, 4 pontos, colocar Rodrigo Hollenberg no segundo turno, botar o Ibanez fora do segundo turno. Existe probabilidade e possibilidade. Verdade. Né? Ontem mesmo,
e é uma coisa que todo mundo está dizendo, eu via a Márcia Cavallari do Ibope dizer na Globo News, essa é uma eleição diferente. Exato, eu também. Li o Montenegro também falando isso, e todo mundo diz isso. Essa é uma eleição diferente. E é mesmo. Para a gente que vive as eleições, de alguma maneira, eu como já foi coordenador de diversas campanhas, ou como jornalista, ou como analista, né? A gente vê que essa é uma eleição muito diferente. Então, a gente fica com medo de arriscar. Porque é tanta diferença. Então, você pensa, eu acho que a probabilidade de haver mudanças substanciais em tão pouco tempo é difícil. O debate na Globo hoje, o debate na Globo. É improvável, mas não é impossível. O debate da Globo, os debates nessa eleição, me parece que eles estão tendo uma influência menor. Mínima. Do que tiveram em outras campanhas anteriores. Você fala assim, nem todo mundo assiste o debate, é 10 horas da noite, as pessoas não vão assistir. É verdade. Não é uma magnífica audiência, mas em televisão, especialmente na Globo, uma audiência pequena é gente à beça. Televisão é assim, você fala, a TV tal não tem audiência. Quando você vai olhar, é pequena diante de outras, mas é muita gente assistindo. Então vai ter muita gente, eu não sei mensurar, mas vai ter muita gente assistindo. Amanhã as redes sociais vão estar replicando esse debate, para o bem e para o mal. Material editado pelos candidatos, gozando o outro e tal. Mas a imprensa também vai falar dele. Então as pessoas, esse debate acaba influenciando. Todo debate, por menor que seja, ele acaba influenciando, uma sabatina. E nós temos as pesquisas que influenciam também. Porque muito eleitor, aquela história do voto útil, do não quero perder meu voto, ele olha a pesquisa, quem está na frente. Então tem uma migração de final de campanha que é inevitável. Eu vou só dar exemplo, o cara vai votar num candidato que ele vê que está lá em 4º, 5º lugar. Fala, para que eu vou votar nesse 4º, 5º lugar? Eu vou votar no que está em primeiro, que está em segundo, porque aí eu não perco o meu voto. Ou então assim, eu não quero que o Hollenberg vá para o segundo turno, então eu vou votar na Eliana, não é porque eu gosto da Eliana, estou dando exemplo. Não é porque eu não gosto da Eliana, é para o Hollenberg não ir para o segundo turno. Ou então assim, eu quero que o Hollenberg vá para o segundo turno. Eu não ia votar nele, eu ia votar na Fátima, ia votar no Miragaia, mas eu vou votar no Hollenberg para ele. Entendeu? Então, as pesquisas influenciam muito esse final de campanha. Nós ainda temos o debate de hoje da Globo, amanhã tem um na TV Brasília. TV Brasília. Né, que vai ser bastante replicado no Correio Brasiliense, no Jornal Associado. Então, eu acho improvável grandes mudanças, além disso que a gente está falando aqui. A Solange foi mais categórica, de será Ibanez e Eliana. Eu colocaria o Rodrigo ainda no jogo. O Rodrigo Hollenberg, eu acho que ele ainda está no jogo. Eu também imagino. Disputando aí com a Eliana. Vamos ver o que dizem as próximas pesquisas. Que podem estar erradas também. Pode estar errado. 2014, as pesquisas, Ibope e Datafolha. O que pode acontecer, isso é real, a eleição se decide nas urnas. Ibanez vai para segundo turno, isso eu não tenho dúvida. Agora, os candidatos que estão no empate técnico, eles estão na disputa, sem dúvida nenhuma. Caiu uns porque o Hélio falou uma coisa muito certa. Como o eleitor pensa, não, peraí, eu não quero fracionar o voto. Então eu vou dar logo, eu vou somar quem está com mais, porque de repente eu vou votar em fulano, fulano não ganha mesmo e eu vou estar contribuindo para que alguém que eu não goste vá. Então, nesse empate técnico que nós temos hoje, Rosso, Eliana, Rodrigo ainda com a máquina pública na mão, já construiu algumas coisas, alguns admiradores, enfim, vem com uma certa vantagem. Eu acredito que sim, que a gente possa ter, mas não em relação a Ibanez. Ibanez já se distanciou muito. No dia a dia a gente vê isso. Ele está muito à frente. Igual aqueles cavalinhos do Fantástico. Não tem como alcançá-lo mais. É o que a gente vê no dia a dia. Campanha volumosa. Os candidatos contam pra gente, que os candidatos andam por aí, sentem mais. Todos têm o trek diário ali, para saber. Então, acho que é isso mesmo. E aquilo que eu te falei, e ele vem na frente com uma coisa chamada oratória, e não adianta. O candidato tem que ter o perfil de execução, de ação, de delegar e de oratória. Advogados tem aquele ali para descer pela persuasão. É uma briga injusta, porque é uma briga desigual. Então nós falamos aqui da professora Fátima, falamos do Alexandre Guerra, eu falei do general Paulo Chagas.
Eles entram numa desvantagem muito grande. A professora Fátima ainda tem o direito de ir aos debates. E aos debates. Ela vai hoje na Globo, ela vai também no Correio, mas pela legislação, o Alexandre Guerra tem que ser convidado. Nos debates do Metrópolis ele foi, né? Porque os meios de imprensa se aproveitam de uma lei que ela não é restritiva. Ela é facultativa. Ela diz o seguinte, é obrigado a convidar aqueles todos que têm 5 parlamentares, mas ela não proíbe que sejam convidados os que não têm 5 parlamentares. Infelizmente, a Globo, o Correio Brasiliense, usam isso de forma restritiva para limitar o debate. Vieram me falar, não cabe no estúdio. Olha, cabe até aqui, se a gente quiser. Ia fazer um debate, nós convidamos os 11 candidatos. Eu até brinquei com quem me falou isso, me chama que eu monto o estúdio para caber todo mundo. Cabe todo mundo, todo mundo. Mas não é só o debate, é a cobertura jornalística. Tem que ter tanto por cento para ter a cobertura diária. Aí o candidato que sai atrás, o Ibanez, no início não tinha. É isso, mas viu, ele cresceu. Qual é a condição do Ibanez crescer, de um general Paulo Chagas, Alexandre e Fátima crescerem na mesma proporção? Questão financeira, o fundo eleitoral que beneficia os grandes partidos. Então, é uma luta muito desigual. Quer dizer, alguns candidatos já saem lá na frente, outros ficam lá atrás, e para você pegar é difícil. Dinheiro, tempo de televisão, propaganda, tempo de TV que é desigual. Candidatos que têm 10 segundos, candidatos que têm 2 minutos. É verdade. Né? E um país onde tem uma justiça eleitoral teria que estar trabalhando para mudar isso, né? Até em respeito ao povo, a quem vota. Vai mudar o jogo de quem está ganhando? As pessoas que poderiam mudar, os parlamentares não vão mudar porque interessa para eles. Exatamente. Né? Agora, eu concordo com ela não em termos da justiça eleitoral. Eu acho isso inconstitucional. Eu acho. Não sou advogado, não sou jurista, mas é o seguinte, se você tem igualdade de condições, no momento em que você cria desigualdade, você está... Inclusive, na mini-reforma que teve em 2015, a redução do tempo de TV, tanto no rádio e na televisão, como nos dias de campanha, foi feita exatamente para dar uma equidade nos candidatos. Mas não dá, né? A gente sabe que não dá. O que ele falou não é interessante para os grandões. Quem está lá se protege. Né? Protege. Outra coisa, a gente vai entrar na nossa 8ª legislatura, aqui no Distrito Federal, para governador. Então, veja bem o seguinte, a lei que instituiu a reeleição é de 97, valendo para as eleições de 98. 90, Roriz foi eleito, não poderia ir para a reeleição, porque não existia instituto. 94, Cristóvão Buarque ganhou, já existia o instituto da reeleição em 98, porém ele perdeu a eleição. Roriz foi eleito em 98, foi eleito em 2002, usando o Instituto da Reeleição. Roriz foi o único reeleito. O único reeleito. E daí em diante ninguém mais conseguiu. Arruda foi eleito em 2006 e saiu daquela forma que todos nós sabemos. 2010, Agnello foi eleito e não conseguiu ser reeleito em 2014. E agora, para o Hollenberg, o que impede isso? O eleitor do Distrito Federal, como é que a gente pode tentar explicar isso para as pessoas de casa, para elas poderem tentar entender? Porque as pessoas no Distrito Federal rejeitam tanto a reeleição. Será que a perspectiva delas é sempre que haja uma mudança? Por favor. Olha, eu acho que o que impede a reeleição é que a maioria da população não está satisfeita com o governo. Realmente é muito difícil hoje você fazer um bom governo, mas é possível. É verdade. É difícil pelas circunstâncias externas ao governo, pela questão econômica, pela economia. Agora, se a população não quer reeleger, é porque ela não gostou do governo. Porque a reeleição é uma ratificação do mandato. Né? Você coloca, olha, eu governei aqui 4 anos, vocês querem que eu continue? Mais ou menos isso. Né? Não queremos. Por quê? Porque você não agradou, porque nós sentimos que é a hora de mudar. Eu acho a reeleição, por exemplo, agora do Rodrigo Hollenberg muito difícil, pelo alto nível de rejeição que ele tem. Exatamente. Eu não vou dizer que é impossível. Eu estou arriscando um pouco ultimamente. Pode até ir para o segundo turno. Mas depende do adversário. Se for Ibanez, eu acho difícil. Bom, assim, é muito difícil. E, na verdade, em termos de, vamos dizer assim, literatura da área, ele não deveria ir nem para o segundo turno, porque
se diz sempre que quem tem mais de 40% de rejeição não vai para o segundo turno. E isso aí está caindo, porque essa é uma eleição diferente mesmo. Está caindo isso. Ele tem mais de 50% de rejeição e pode ir para o segundo turno. Então, tudo é possível hoje. Agora, eu acho que é insatisfação mesmo. Acho que é insatisfação. Você viu que o Agnello não fez um bom governo. E por que o Roriz foi reeleito? A população gostava do Roriz. Agora, foi uma reeleição apertada. Se você lembra bem, 15 mil votos. Perde para o Geraldo Magela. 15 mil votos. Quase 15 mil votos. Então, assim, não é fácil se reeleger. Um prometia uma coisa, o outro prometia outra. Mesmo para o Roriz, não foi fácil se reeleger. Muito próximo. Eu não sei se você se lembra da última vez que nós estivemos juntos em um programa, eu comentei com você que a população do Distrito Federal ela estava carente de governos que fossem populares. Aí, está faltando uma escola de formação de líderes. O que aconteceu? O Rodrigo, ele ficou muito preocupado com aquilo que ele via como ideal para o povo, mas ele esqueceu de perguntar para o povo. Nós tivemos dentro da área de saúde grandes mudanças que não eu estou falando como povo, não como servidora da saúde, que não me beneficiou enquanto população, enquanto SUS dependente. E isso estava muito explícito, a gente ouvia isso a todo dia de um vizinho, de um parente, e por mais que se tentasse informá-lo de que aquilo não estava bom para o povo, isso não está legal. E o povo é a maioria nas urnas. Não adianta. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu que a gente não pode entrar no gabinete. A narrativa de mau gestor começou e foi ele esqueceu. Crescendo. Infelizmente, ele foi muito resistente na questão da mudança. Verdade. E não mudou. Infelizmente, nós já estamos na reta final. Concordo com Hélio. Eu acho que seria quase, eu não vou dizer impossível, complicado, né? Quem decide são as urnas. Difícil, mas está difícil, está difícil. E agora, para a gente mudar para o cenário nacional? 30 segundos para você dizer o que você espera dessas eleições agora, semana que vem. Domingo agora. Espero que as pessoas votem com o coração, com a razão, não votem por trocas. Eu respeito todo e qualquer candidato, eu respeito a escolha de cada cidadão. Nós vivemos uma democracia e que ela seja feita nas urnas. Assim esperamos. E você? O que você espera agora? O que você pode deixar de mensagem para o pessoal, para nossas eleições aqui do Distrito Federal? Eu confesso que eu estou muito curioso para ver como é que o eleitorado se comporta, porque a gente viu mudanças nos últimos anos, mudança de comportamento, mudança de postura das pessoas, e quando a gente ouve os relatos dessa campanha, tanto parte dos candidatos, dos cabos eleitorais, dos jornalistas que acompanham, diz assim, olha, está tudo igual, o pessoal está comprando voto, está trocando vantagem, está pedindo cimento, está pedindo... Aí a gente fala assim, mas então será que não mudou a mentalidade, não mudou a cabeça das pessoas, que parecia, né, que estaria havendo uma evolução. Eu ainda acho que pode estar havendo essa evolução e que a gente vai ver isso no dia da eleição. Não é só a questão de eleição governador, eleição de deputado, eleição de senador, quer dizer, uma mudança um pouco nessa postura. Mas as mudanças, elas não acontecem de um dia para outro, nem de uma vez só, é um processo. Então, vamos acompanhar para ver. Eu espero que as pessoas votem com consciência, sabendo o que estão fazendo, porque... como se diz, as consequências vêm depois. Vem depois. E para você de casa, você pode rever esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou solicitando através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. Outra coisa, pessoal, nós aqui da TV Comunitária estamos passando por problemas sérios financeiros, com muita luta, muita batalha mesmo. A TV Comunitária resistiu durante esses 21 anos, mas agora está passando por uma crise financeira. Essa crise mundial, nacional, atingiu a TV, e se você puder nos ajudar, procure no vaquinha.com, você vai encontrar lá a TV Comunitária, e se você puder, faça uma doação de qualquer quantia que você puder. Agora, gente, vamos entrar no cenário nacional. O cenário nacional. Me explica o que está acontecendo para que as eleições estejam tão polarizadas. Eu nunca acreditei, Hélio, em eleições polarizadas.
No início do ano, final do ano, me perguntaram, você acha que o Bolsonaro vai para o segundo turno? Eu falei, não acredito que vá. Eu assumo aqui, falei para todos, não acredito que vá. O que vai acontecer vai ser um centro-esquerda, um centro-direita, colocando o Haddad como centro-esquerda. Não acreditava no Bolsonaro como extrema-direita. E agora o Bolsonaro é o campeão em todas as pesquisas, primeiro lugar. Como é que a gente pode explicar isso? Realmente é uma contradição com o que a gente estava vendo nas pesquisas. Todas as pesquisas, por isso que você errou, eu também errei. Porque todas as pesquisas indicavam o seguinte, uma tendência do eleitorado ao centro. Exato. Ao centro político. É desse jeito. Contrário, refratário aos extremismos. Quer dizer, o eleitorado brasileiro cansado dessa polarização, cansado dessas brigas, o país não andar, e tira a Dilma e coloca o Temer, eu sou contra o Temer isso. Então, assim, o eleitorado tudo indicava, e não é só o que a gente ouvia, eram pesquisas, não indicava assim, há uma tendência ao centro. Exato. Eu achei que o Alckmin chegava. Seria Alckmin e Haddad? Eu achava que o Alckmin também chegaria ao segundo turno. Eu também errei nisso. Né? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê extremos. O centro refluindo, caindo e o extremo. Eu acho, no caso do Bolsonaro, eu acho o seguinte, o Bolsonaro conseguiu encarnar a indignação e a revolta da população. Essa coisa assim, quem vota no Bolsonaro é de direita. Não. A direita, a extrema-direita vota no Bolsonaro e segmentos de direita estão aderindo ao Bolsonaro para ser contra o PT. do Alckmin. Para ser contra o PT. Mas assim, não é só isso. É o povo indignado, que viu no Bolsonaro a pessoa que reflete essa indignação. Eu também não estou dizendo que ele de fato é isso, porque o Bolsonaro é deputado há 27 anos, os filhos são políticos, usufruiu de todas as vantagens políticas. Ele não é o novo. Como o Ibanez no MDB também não é o novo, vamos dizer assim. Mas ele encarnou essa postura. Eu acho que grande parte do voto no Bolsonaro é esse. Além do que a maioria dos brasileiros é conservadora. É um povo que está se caracterizando por ideias conservadoras, não são ideias progressistas, liberais, são ideias conservadoras. Então, acho que isso aí carreou o Bolsonaro, ele cresceu e hoje ele está crescendo pela migração de votos que iriam para outros candidatos mais à direita e que agora estão indo para ele, tipo voto útil. O PT é um partido forte e eu acho que o PT conseguiu se vitimizar. Ou seja, colocar o seguinte, a narrativa é um partido do golpe, perseguido, prosperou. O Lula está sendo perseguido, o Lula está preso para não disputar a eleição. Isso aí, além do apoio próprio que o PT e o Lula têm, mais o Lula do que o PT, além disso aí sensibilizou muita gente. E eu acho que, por exemplo, eu acho que a Lava Jato, nesse caso, ao prender o Lula, mais o beneficiou do que atrapalhou. O maior cabo eleitoral do Lula foi o Moro. E agora, eu acho assim, aí eu vou expressar um pensamento que eu tenho dito há muito tempo. É o seguinte, não fizeram o impeachment da Dilma, não fizeram a Lava Jato preferencialmente para pegar o PT. Exatamente. Tudo bem, tem PMDB, tem PP, mas a gente sabe que o alvo ali é o PT. Exato. Não fizeram isso, não fizeram a Lava Jato para pegar o PT. Não prenderam o Lula para chegar agora e falar, olha, vocês ganharam a eleição, está aqui de volta para vocês. Então, eu acho que todas as armas serão usadas, estão sendo usadas, para impedir a vitória do Fernando Haddad. Sem dúvida. Inclusive a divulgação do Palocci. Exatamente agora. O Moro entrou na campanha. O Moro entrou na campanha. O Moro é cabo eleitoral do Bolsonaro. Sem dúvida. Não adianta, por mais que eu sou a favor da Lava Jato, acho que tem que investigar, não sou contra prender em segunda instância, não tem nenhuma coisa em relação a isso. E acho que corrupto tem que ser julgado, condenado, preso. Agora, um juiz não pode fazer papel de cabo eleitoral reiteradamente, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Então, aí está alguma coisa institucionalmente errada no país. Então, o que estou vendo assim, esses fatores beneficiaram os extremos. E hoje, quem não quer nem o PT, nem o Bolsonaro, está assim, e agora? O que eu faço? Ou eu me alio a um dos lados que eu não quero, né?
Ou eu vou votar nulo, vou votar branco, mas um dos dois vai ser eleito. Não adianta votar nulo em branco, um dos dois vai ser eleito. Aqueles que não querem um dos dois estão numa situação muito difícil. Realmente. É verdade. E você, Solange, o que você acha aí desse crescimento do Bolsonaro? Qual a perspectiva para as eleições nacionais agora? O crescimento dele, para mim, não foi nenhuma novidade. Qualquer um que assistir às entrevistas que eu dei, eu ainda cheguei a comentar antes de ser confirmada a candidatura dele, que caso ele fosse candidato, ele chegaria em segundo turno, acho que você lembra disso, até contradizendo alguns cientistas políticos, alguns jornalistas. O que acontece? Olha, ela foi contra nós dois. Em todas as entrevistas a gente chegou a discutir sobre isso. Falei, não, se ele for candidato, é certo que ele vai para segundo turno. Agora, o Hélio falou algo que é muito certo. Quem trouxe Bolsonaro e colocou aonde ele está, e o que me fez ter essa certeza de que ele iria para segundo turno é o observar no dia a dia a revolta do povo. O povo está revoltado. Ele surfou nessa onda. Ele surfou nessa onda. Ele não tem proposta, ele não tem nada. Ele surfou nessa onda. Não se faz política com covardia. Ser político é isso, você não vai agradar todo mundo. Então você chega ali com as suas ideias, você chega com aquilo que você pensa que você defende e chuta o pau da barraca. É o que ele faz. Não estou dizendo, é bom, é ruim. O que me deixa triste nessa história toda é que hoje o que nós temos? Nós temos um Brasil com um cabo de guerra. Bolsonaro, PT, Haddad. E não é para ser assim. O povo tem que refletir, tem que pensar. Parabéns aos que votam no PT por ideologia. Eu acho que por ideologia está corretíssimo. Os que votam em Bolsonaro por ideologia, mas essa disputa, esse cabo de guerra, essas agressões na política não está legal. Está fazendo com que eles esqueçam outros candidatos. Existem muitos outros, não tem por que o indivíduo ficar com medo de perder o voto. Então vamos caminhar, Brasil. Voltando agora, às eleições de 2014. Eduardo Campos morreu, me parece, dia 13 de agosto. Foi no meio. Mais ou menos ali. Foi A campanha 2014 ainda eram 90 dias. Ele já estava fazendo campanha política e Marina Silva ficou no lugar dele. Marina Silva, deu um salto meteórico nas pesquisas. Dia 20 de setembro, mais ou menos, Marina estava com 29, Dilma estava com 24, 26 e Aécio estava com 16. Porém, o PT e o PSDB tinham o maior tempo de televisão. Fizeram aquele jogo, aquele marketing ali cinematográfico, batendo na Marina. Tum. Foi para a eleição, foi para o segundo turno, Aécio e Dilma. Isso dia 20 de setembro. E agora, o que aconteceu? O que mudou aí? Será que foi redes sociais? Será que foi insatisfação do povo? Porque o Alckmin tem o maior tempo de televisão e tem o maior número de partidos, o que dá a ele um maior fundo eleitoral para fazer a campanha. O que aconteceu que o Alckmin travou? Eu tive no debate que foi feito aqui na CNA e perguntaram isso inclusive foi até a Dora Kramer, perguntou para o Alckmin por que ele não decolava. Aí ele falou, não, é porque a gente está aí, inclusive tem alguém que falava assim, que a campanha começa depois da parada. Ele se referia à parada militar, que era referente ao 7 de setembro. Já estamos hoje, agora, 2 de outubro, e ele parado. Será que foi redes sociais, movimentações de rua? É uma interpretação minha. Eu acho que é parte dessa indignação, dessa revolta da população que não quer os políticos tradicionais. E o Alckmin é um político tradicional, é um político, governador de São Paulo há não sei quantos séculos, e PSDB, tucano e tal. Além do que, o Alckmin não é um candidato para empolgar, nunca foi. Ele consegue ganhar em São Paulo, ele tem ali aqueles municípios de São Paulo, sob controle tucano, o prefeito, o vereador lá, aí ele consegue se manter em São Paulo. Mas você vê que nessa própria eleição, ele não saía liderando de São Paulo. Ele não saiu candidato liderando São Paulo, é o governador de São Paulo. Aí ele já não sai liderando. Então, primeiro eu acho o seguinte, o Alckmin não é um bom candidato, para mim. Não é um bom candidato. Naquela briga com o Serra, né? Briga com o Serra, não é um bom candidato. Nenhum dos dois. Agora, independentemente disso,
isso. Eu acho assim, o povo não estava afim de Alckmin, Álvaro Dias, entendeu? Aí você fala assim, bom, mas e o Haddad? O Haddad veio na esteira do lulismo. Na narrativa do Lula. Veio, do Lula, do então, golpe, está preso. Então a Dilma estava melhor e também pela incompetência do Temer. Não, o Temer, quando o Temer assumiu, acho que você lembra disso, o Temer vai ser candidato à reeleição, o Temer vai fazer as reformas e tal. O Temer esvaziou. Você vê o Meirelles aí, que seria formalmente o candidato do Temer, como é que está, né? O Meirelles não é um político tradicional, mas está pagando por ser o candidato do Temer. Olha essa questão de banqueiro. Isso. O povo não quer colocar um banqueiro no poder. Mas eu acho que o PSDB está pagando pelos seus próprios erros e acho que a melhor colocação sobre isso foi do Tasso Gereissati, que fez uma autocrítica. O Aécio Neves, em Minas Gerais, perdendo para Dilma, que nem candidato ao Senado ele teve coragem. E o Tasso Gereissati falou, olha, nós erramos, e apontou quais foram os erros dos tucanos. Né? E esses erros eu acho que prejudicaram o tucano e esse grande eleitorado de centro, um centro, vamos dizer assim, à direita, que ficou órfão. É como ela diz, se eu tenho essa posição, eu devo votar no Alckmin. Se eu acho que o Ciro é a melhor solução, eu devo votar no Ciro. Se eu acho que é o Amoedo, voto no Amoedo. Mas as pessoas estão falando assim, mas eles não vão ganhar, então vai ser Bolsonaro. E entrou esse desespero final, que você não sabe se você vota no Bolsonaro, se você vota no Haddad, dependendo se você é mais anti-Bolsonaro ou mais anti-PT, anti-Lula. E o que eu faço? E eles não estão conseguindo crescer. Muito também por uma vaidade egoística excessiva, porque aí eu estou falando em tese, eu sei que é complicado, que é difícil, mas se eu fosse dessa posição, eu tentaria fazer uma unificação de pensamento, já que para o Alckmin, por exemplo, essa questão do anti-PT e do anti-Bolsonaro é tão forte, a ponto dele ter dedicado todos os últimos programas dele a isso, entendeu? Eles tinham que articular melhor uma unidade, porque o que o Álvaro Dias vai ganhar com 1% dos votos, que o Amoedo vai ganhar com 2%, o Meirelles com 1%. Mas aí é uma questão política que não é com a gente. Exatamente, né? É a coordenação política dele. Solange, em 1 minuto, para a gente terminar, o que você espera dessas eleições nacionais agora, as eleições para presidente? Será que os políticos vão receber o recado das pessoas nas urnas? Será que vão receber? Então, nada muito diferente do que eu falei em relação à política local. Que as pessoas votem com consciência, que os políticos, como o Alckmin, esqueçam o defeito do seu adversário, que ele mostre propostas, mostre o que ele já fez, que as pessoas possam ler a vida pregressa dele, de outros candidatos. Porque o que a gente está vendo é que o Bolsonaro está crescendo, a Haddad está crescendo em cima daquilo que eles mesmos estão plantando. Bolsonaro não seria um Collor? Então, eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas estão depositando confiança em função dessa frustração. Só não pode depositar no cofrinho. Nós estamos desacreditados, a verdade é essa. A política brasileira, ela não está nos defendendo, nos protegendo, o Estado em si não está cumprindo com o seu papel. As pessoas, assim como o Bolsonaro, elas estão chutando o pau da barraca. Vamos ver no que dá. E o Congresso? Será que é um Congresso pró? Eu acredito que esse Congresso de 2018, agora eleito 2018, pode ser pior do que esse que está aí, viu? É igual ou pior. Exatamente. Não vai ter renovação. Eles se garantiram, né? Com a legislação, com o fundo eleitoral, eles se garantiram. Isso mesmo, vai ser. O problema é que se permanecer Haddad ou Bolsonaro, vai ser eles formarem maiorias, né? Exatamente. Hoje eu até li, com base em contas, que o Haddad teria mais condições de formar maioria e tal, mas isso aí a gente não sabe. Essa é a força do PT, né? Porque eles acham que o Haddad vai ter o mesmo jogo de cintura que o Lula teve. É o que a gente tem que ver também, que o Temer fez isso muito bem. O Temer saía do Palácio do Planalto para ir tomar café na casa de deputado, no apartamento, fazia esse jogo que a Dilma nunca conseguiu fazer. Dilma malmente falava com um ou outro deputado pelo telefone. É o perfil, né? Aquilo que a gente estava falando do perfil. Sua perspectiva agora para presidente? Eu estou vendo o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad.
Eu nunca levo muito, não é que não leva a sério, mas eu nunca considero que essas pesquisas sobre projeções de segundo turno, feitas no primeiro turno, tenham validade. Eu também não... Porque quando começa o segundo turno é outra eleição, campanha, outro tempo de televisão, outra situação, coligações, as alianças se refazem. Então acho que é uma projeção que você faz hoje, que não quer dizer que vai ser assim. Né? E eu acho que vai ser uma... Aí eu me preocupo. Eu acho que a guerra vai ser grande demais e o país já está cansado dessa guerra. Né? Eu acho que vai ser uma guerra, realmente. Eu não arriscaria dizer se é Bolsonaro ou Haddad. Eu suspeito, eu acho que o momento vai estar mais favorável ao Haddad. Verdade. Eu acho, mas também não tenho elementos muito concretos para fazer, um pouco de instinto. Mas eu acho que vai ser uma guerra feia. E você, Solange? Do mesmo modo? Vou com ele. Acredito que nós não tenhamos mudança, não é impossível, né? Mas vai ser isso daí mesmo, vai ser Bolsonaro e Haddad. E o que vai acontecer depois a gente não sabe, porque é como se fosse uma virada de ano, quando você vai de um turno para o outro, a verdade é essa. Então, novas alianças, quem estava dizendo que o outro era um péssimo gestor já passa a se apaixonar, e assim a vida segue, que o eleitor fique esperto. Tá certo. Obrigado, Hélio Dória, por participar do nosso programa. Obrigado, Solange. Eu é que agradeço. Lembrando que você de casa pode rever esse e outros programas através do nosso website ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Nossas redes sociais são todas Painel da Cidadania. Um forte abraço em cada um de vocês e até o nosso próximo programa.